governo Bolsonaro. E quando o cara chega e fala assim pra mim, tá, negão, nós temos opções. Quem são suas opções? É Simone Tebet? Irmão, sai na rua e pergunta pra alguém se alguém sabe quem é Simone Ninguém conhece Tebet. essa mina. Ninguém conhece. Tá ligado? A CNN tá tentando empurrar ela pra caralho, mas ninguém sai conhece. na rua e pergunta pra alguém se o cara conhece o Janones. Conhece o Janones? Quem votou no Janones em Minas. Sim. Sei lá, era a mesma coisa que eu tirar alguém que é vereador aqui, ou, se eu não me engano ele é vereador até, ele não é nem deputado. E querer que o cara lá no norte conheça ele, porque é uma eleição nacional. Sim. Tem que ter uma abrangência nacional. Ciro Gomes. Ele tem. E nem na terra dele ele bomba direito. Mas ele tem o conhecimento. Não, tipo, ele tem. Ele tem Tipo assim, ele as já- pessoas ele já sabem tem- quem é o Ciro Gomes. Porque ele já tentou várias vezes. Sim. Entendeu? Tipo a Marina. Mas por que nem que vai ele não tentar. bomba, na sua opinião? Eu acho que ele não bomba por causa do PT. Que fica cortando as asas dele. O PT corta as asas dele. Corta mesmo. Sério mesmo, mano. Sim, tá sim. ligado? E ele tá ligado disso. Os próprios Ciro falam isso daí. O PT corta sem dó. Porque eles querem que o Lula ganhe, né? Não. Não? Por quê? Eu não acredito que o Lula tá nessa pra ganhar. Não? Não. Por que você acha que ele tá? Eu falo isso direto, mano. Vou dar um exemplo pra você, Monark, tá ligado? Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro provou, é que o presidente, tá ligado? Ele manda menos. Ele é o que manda menos. Mas sempre foi vendido pra gente o quê? O presidente é o pica. Sim. Nossa, eu votou no Fernando Henrique, era o pica. Aconteceu não sei o quê? Fernando Henrique. Votei no Lula. Nossa, o Lula fez... Ele é o pica. O Dilma, pica. Não sei quem, pica. Collor, pica. Ah, porque o Collor acabou com o Brasil. Hoje em dia eu vejo que o Collor não acabou com o Brasil sozinho. Ah, claro que não. Peraí, ele não era um ditador. Hoje, mas naquela época foi o quê? Não, o Collor acabou com o Brasil. Caralho, sozinho. Só ele vai ter o impeachment e tal. O resto... O BO sempre é do... É, porque é o fantoche que eles usam pro... Aonde entra a minha tese, tá ligado? Onde entra a minha tese, o meu pensamento. O Lula tá nessa para eleger deputado federal, deputado estadual, senador. Tá ligado? Ele, o PT e o resto dos partidos de esquerda. Porque são eles que mandam no Brasil. Ah, tá. Não que ele não ache que vai ganhar. Não, ele tá nessa. Se ganhar, ganhou. Show. Sim. Mas a meta é deputado estadual, deputado federal, deputado senador. Aí você pergunta assim pra mim, negão, baseado em quê? Você tá falando isso. Vamos dar um exemplo aqui. Marina Silva, né, saiu lá do Acre, certo? Tava lá em Pangeia, agora ela tá aqui pra concorrer a deputada federal. Deputada federal. Até outro dia você era candidata a presidente. Guilherme Boulos. Pra mim ele é o melhor exemplo de todos. Guilherme Boulos vai concorrer a deputado federal. Esse homem, Monark, as pesquisas dizem que o Haddad está em primeiro lugar, mas eu te garanto, na periferia, o Guilherme Boulos faria final. Como prefeito. Como governador. Como governador. O Guilherme Boulos faria final. Provavelmente com o Tarcísio. Hoje eu acho que o Tarcísio vai fazer com o do PSDB, o Rodrigo... Márcio França? Não. Não, Rodrigo Garcia. Eu acredito que ele vai fazer com o Rodrigo Garcia. Acho que o Haddad não tem nem chance. Ele foi bem mal, né? Quando foi Tem nem prefeito chance. de São Ele foi Paulo. expulso. Ele foi expulso de São Paulo. Ele não foi mal, ele foi expulso. Tá ligado? Pô, mas ele fez várias ciclofaixas, pô. Caralho, mano. Aí me ajuda, caralho. Tô zoando. A Marta tem um monte de coisa. O Haddad tem o que? Eu pintei uma rua. Eu passei uma faixa e diminuiu. Na Copa o pessoal pinta a Tirei rua as também, vagas. mano. Tá ligado? Mas, tipo assim, o Guilherme Boulos faria final. O nome dele é forte e ele pegou a manha da internet. Aí você tira o Lula. Vem o Lula. Não, porque eu não sei o que lá. Não sai na rua, mesmo com as pesquisas. Vai só em eventos, assim, né? E olhe lá, com evento com os parça, com todo mundo ali documentadinho, bonitinho, quem é quem. Sim. Se o Lula tivesse a popularidade que as pesquisas dizem que ele tem, os políticos fariam uma fila de Brasília até o apartamento dele em São Bernardo. E não o contrário. É o Lula que tá indo procurar os outros. É o Lula que tá indo fazer aliança. É o Lula que tá indo trocar ideia aqui e ali. É o Lula que tá falando merda. Monark, esse homem tá na política desde antes de eu nascer. Sim, é Eu tenho 42 anos, esse homem tá na política desde antes de eu nascer. Você acha mesmo que um Lula que quer se eleger, ele vai fazer um discurso aonde hoje todo mundo tá filmando tudo e ele vai dizer que ele pediu pro Renan Calheiros... Puta que pariu, ele pediu pro Renan Calheiros... Aliviar Não, e ele aliviar uns meninos...
Um menino que tinha... Você acha que se o Lula quisesse mesmo ser presidente, ele tava afagando as bolas da militância mais ardilosa dele? Então por que ele Nem colocou fudendo. o Alckmin como vice? Oi? Ele salvou o Alckmin. Então, por que ele fez isso? Porque o Alckmin lá de vice não agrada a militância. Lógico que não, mas o Alckmin agrada o pessoal que ele já conhece lá dentro. É como se fosse a Dilma Rousseff pegando o Temer. o Michel Temer. Faz todo sentido. Mas isso é um movimento pra quem quer ganhar. Nada. Pra quem quer ganhar vai pegar o Alckmin. Tá ligado? Seria mais fácil, sei lá, ele chamar o Temer de novo do que ele pegar o Alckmin. Mas é que eu acho que Porque Lula... o Alckmin é derrotado aqui em São Paulo. Tá ligado? Não. O Alckmin já passou o tempo dele. Se não fosse o Lula, esquece Alckmin. Ele não Sim. se elegeria nem pra deputado. Ele tá segurando, pra mim, ele tá sendo a bucha. Ele tá sendo o boi de piranha. O Alckmin. Não, o Lula. Ele é o que tá falando besteira, ele é o que tá botando os holofotes em cima dele e tal. Por quê? Porque o pessoal de direita só tá preocupado em eleger o Bolsonaro. O que é uma puta burrice. O Bolsonaro se elege sozinho. Sozinho. O Bolsonaro, se ele falar aqui, ó, vou vir aqui no Monarch Talk, vai ter uma multidão aqui fora. Os caras vão descolar onde você mora, vai ter uma multidão aqui fora. E se ele falar assim, quer saber? Vinha no Monarch, da hora. Ó, pessoal, eu vou passar ali numa pizzaria ali, vou comer. Vai ter uma multidão do lado de fora. Então ele precisa... Não. Então o que os imbecil dos candidatos deveriam estar fazendo? Deveriam estar se esforçando, mas a maioria quer ter a foto do lado do Bolsonaro. É uma coisa que me revolta isso. Hoje o Bolsonaro... Todo mundo fica assim, o Bolsonaro se vendeu ao Centrão. Não, irmão, o Centrão tá lá porque foi eleito. Sim. Não foi um ditador que colocou o Centrão como Centrão. Você precisa de maioria para votar as coisas. Sim. E o Centrão é o seguinte, filho. O Centrão ele entra justamente na caixa daqueles caras que eu tava te falando, tipo assim, da hora, eu vi seu projeto aí, mas e aí? E aí? Como que você vai molhar minha mão? Como que eu ganho com isso daí? Sim. Tá ligado? Pô, já inventaram um tal de mensalão lá, não dá certo, hein? Esse negócio de mensalão, a gente acaba crime, indo né? preso e tal, não sei o quê. Então vamos tentar fazer pela lei o negócio. Sim. Você vai me dar uma secretaria? Você vai me dar um ministério? Não vou te dar um ministério e tal. O Lula acabou de dizer que vai recriar Vários ministérios. Monarca, o cara que quer ser eleito hoje no Brasil, ele é eleito dizendo que vai criar É ministério? que você tá pensando com a sua mente, cara. Não com a mente da maioria, eu acho. Não, a maioria não concorda comigo. A maioria acha Não. que o Lula tá indo pra ganhar. Eu acho que o Lula tá indo como boi de piranha. Ninguém fecha com o pensamento dele, já reparou? Tem muita gente que fecha. Não. mano. Não. Tô falando os candidatos. Você tá vendo algum candidato falar as mesmas coisas que ele? Não. O Boulos teve agora teve a invasão do shopping e teve a invasão da Bolsa de Valores, lembra? O Boulos não apareceu. Entendi. E era o MTST. É o movimento dele. Ele só fez um... Entra no Twitter do Boulos agora. Eu desafio vocês a entrar no Twitter do Boulos. Entra no Twitter do Boulos. Vê se ele tá falando as coisas que o Lula tá falando. Vê se ele tá falando aí que o ideal é... Não, o Lula... Lógico, ele tá com o Lula, óbvio. Claro. Não, o Lula vai derrotar o bolsonarismo e biriri e bororó. No final das contas, o que eu acho? Isso agora, também é outra coisa, visão minha. Baseado nisso que eu vou falando. Tá ligado? Eu acho que a meta dos caras é o quê? Deixar o Bolsonaro se reeleger com um congresso bem merda, tá ligado? Um congresso todo anti-horário, que às vezes eu não uso a palavra esquerda, eu falo anti-horário. Um congresso todo anti-horário, com uma maioria, onde na maioria das vezes ele vai empatar a pauta, olhe lá, um Senado que seja mais pros caras do que pra ele, e aí, filho, ele provavelmente vai sofrer um impeachment, porque ele não vai conseguir mandar nada. O cara que entrar no lugar dele, o generalzão, mesma coisa. Porque esse sonho que o meu pai tem de ver o exército tomar o Brasil, isso aí acabou, mano, Sim, acabou não é nas nem diretas. bom, Isso, nem bom que aconteça, esquece isso. Esquece isso, isso nunca vai acontecer. E isso vai acontecer porque o pessoal que anda com o Bolsonaro, tá ligado? Só quer estar do lado do Bolsonaro. E hoje o povo é diferente. Mas você acha mesmo que o Bolsonaro consegue fazer alguma coisa hoje em dia, como se ele tivesse algum poder hoje em dia? Consegue, mas ele é sempre arrastado em tudo, né? Ele tem pouca Não, gente. ele não consegue. Agora imagina esse congresso sem ninguém. Imagina esse congresso sem o Centrão. Hoje o Bolsonaro tem o quê? Como que se divide o congresso? O congresso se divide em gente que foi eleita junto com o Bolsonaro, por exemplo, Carlos Zambelli e o Negão. Sim. Vamos dar o exemplo desses dois. Eles estão fechados com o Bolsonaro e pronto. Que falar, vai lá. Eduardo Bolsonaro, vai assinar e pronto. Sim. Certo? Ele tem o Centrão e o Centrão tá aqui, ó. É um pêndulo. Ele vai pra quem tiver no poder, foda-se. Exato, tá ligado? Se o pessoal de oposição disser pro Centrão, ó, não vai, porque de alguma forma a gente tem alguma coisa pra vocês, eles vão, ó, pum, Claro. prender pra cá. E ele tem o pessoal de esquerda. O pessoal de esquerda não vai votar com o Bolsonaro. Votou agora o auxílio, porque, mano,
Imagina em pleno ano eleitoral o Lula não votar, o Lula fala assim, ó, não voto o auxílio. Sim, sim. Porra, a gente passou a vida falando que o auxílio é 10, Sim. tá ligado? É firmeza e justo agora a gente vai dar pra trás. Sim, Já sim. deu merda com o Real no passado, então votou. Mas tirando isso, o Randolph é um dos melhores exemplos. Qualquer coisinha, STF. Qualquer coisinha, STF. Qualquer coisinha, STF. Ele sabe quem que manda no país de verdade, né? Você entendeu? Sim. Então, por que eu acho que é isso? Por que eu acho que os caras querem fazer isso? Porque, primeiro, que eles estão vendo esse movimento do pessoal de direita, que não está se esforçando em querer se mostrar pro pessoal. Essa é a hora. Se essa é a hora você não está se mostrando, o Guilherme Boulos está fazendo aí a propaganda dele aí, o Guilherme Boulos, os outros candidatos. Eu sigo esses caras. Eu sigo esses caras. Eu vejo como eles estão falando. Nenhum deles é radical. Nenhum deles usa vermelho. Nenhum deles estão nem usando vermelho, tá ligado? Só quem tá na tecla ali do esquerda isso, esquerda aquilo, faz isso, faz aquilo, é o Lula. Tomando bucha todo dia. Todo dia. O Lula faz um bagulho, já vem todo mundo de direita. Ah, porque o Lula é isso, o Lula é aquilo, blá, 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 blá. O Lula tá com a Anitta, libera as drogas e não sei o quê. Material é material pro Lula não ser eleito. Porque ele não tá se esforçando. Esse não é o Lula que quer ser eleito. O Lula que... Será que ele não quer ser eleito, mas ele só tá... Porque ele percebeu... Um pensamento atrasado de Não, porque política? os caras querem, Monark, não derrotar o Bolsonaro. Mó boi derrotar o Bolsonaro. O difícil é derrotar o sentimento, é derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo nada mais é do que um sentimento... Como que eu vou explicar isso? Porque tá atrelado ao Bolsonaro? Tá. Mas é diferente da direita, por exemplo. Esse patriotismo que tá atrelado ao Bolsonaro, porque ele é o cara que tá levando... Tipo, quer ver, vou te dar um exemplo agora aqui que você vai entender. Tipo a liberdade de expressão. Qual político hoje que bate na tecla, gente, a gente tem que ter liberdade de expressão e pronto, acabou? Bolsonaro. O Bolsonaro. Sim. Aí você pode até falar assim pra mim, negão, o Bolsonaro tá falando isso, mas ele não concorda com isso. Sim. Dentro dele, ele não tá todo assim. Tá, beleza. Tanto que o filho dele processou o Kim por chamar de bananinha, né? Mas o único cara que tá falando é o Bolsonaro. Sim, o único cara que tá pegando é o Bolsonaro. Isso é verdade. Tá ligado? Pode ser que você fale assim também, negão, mas ele também só faz isso porque pra ele politicamente é firmeza, já que ele não tem as redes de TV ao lado dele. Também pode ser. Então, pra ele ter a liberdade é firmeza. E porque o Estado tá indo contra a liberdade de expressão pra fuder o Bolsonaro e o bolsonarismo. Exatamente. Então, mas aí pra você ele faz sentido defender Mas essa pauta. o né? bolsonarismo... Por exemplo, vamos supor, você derrotou o Bolsonaro, mas você não derrotou o sentimento do cara de querer ver o Lula aqui conversando com o Monark. Você não derrotou o sentimento do cara de querer ir pras ruas. Você não derrotou o sentimento do cara de cobrar do STF. Você não derrotou o sentimento do cara de chegar, de querer... Vou dar um bom exemplo disso, que também é bolsonarismo, apesar de ter sido contra uma bolsonarista. O que aconteceu com o Paulo Cruz, a Carla Zambelli, no Flow. Não sei se você viu. Eu vi. Aquele Movimento, mesmo sendo do Paulo Cruz com a Carla Zambelli, é um movimento bolsonarista, é um movimento desse bolsonarismo. Tá ligado? A gente tem que achar um outro nome pra isso, porque caso o Bolsonaro caia, a gente tem que ter um outro nome. Mas você sente esse fervor. Tá, entendi. Você tá falando o povo que acordou pro sistema. Isso, tá ligado? É que a gente hoje chama de bolsonarismo. Entendi. É isso que os caras querem derrotar. Então eu vou lá e falo, ó, Monark, vamos tirar a liberdade do Monark, tá brigando pra caralho por liberdade. Sim. Pô, que é isso? Um ministro da STF não pode mais ir num restaurante, nem em outro país. O cara é vaiado, o cara vai dar uma palestra e os caras é cobrado. Estão putos com isso, né? Estão putos com esse sentimento da população cobrando eles. O Lula vai num lugar e ele não vai tomar ovada e não sei o quê, e assim vai. Esse sentimento não tá só do lado direito, esse sentimento tá do lado esquerdo. Porque você precisa quebrar isso. E quem do lado esquerdo? Não. Quando eu digo do lado esquerdo, eu quero dizer o seguinte. Hoje o cara de esquerda, ele tá querendo que o político que ele vota faça mais do que o que ele falou que ia fazer. Entendeu? Mas eu não vejo muito da esquerda cobrando essas Mas coisas. cobra. Um ótimo exemplo é o Ferrez. Ah, o Ferrez é um... O Ferrez mas cobra o Ferrez pra caralho. É exceção, né? Ah, não acho, hein, Dentro mano? da esquerda. Não acho. Pode ser dentro dos influenciadores, mas tipo... Bom... Pode Porque ser a mídia de esquerda é uma mídia completamente subserviente ao status quo. Exatamente, porque ela ganha com isso. Mas o pessoal militante mesmo, esses cobram. Esses cobram bastante, tá ligado? Mas tipo assim, também não dá pra falar assim, então o Ferrez é bolsonarista. Não, mas esse fervor não tá só do lado direito. Esse fervor tá do lado esquerdo. Sim. Pro sistema,
O certo é quebrar esse fervor. O que representa esse fervor é as manifestações de 2013. O que é legal? O que é legal pro sistema? O legal é o seguinte, o Lula foi eleito, o Lula foi eleito não, o Lula é candidato, então ele vai dar entrevista na Globo. Ali, ó, pautinha certinha, as perguntinhas ali tudo certa, uma ou outra assim pra gente poder dizer que a gente tá pegando no pé, Bolsonaro mesmo esquema, o outro mesmo esquema e tal. Não é essa coisa... Mano, vamos ser sinceros, Monark. Vamos ser sinceros. Você algum dia pensou que você ia ver um candidato num podcast? Não. Num podcast pequeno? Não. Porque às vezes o cara vai num podcast pequeno, ele não vai só no grande. Sim. Ele vai no pequeno. Sim. Porque é bom porque a base do podcast pequeno, né? Que é uma base, às vezes, que ele quer atingir. Um candidato a presidente num podcast, a presidente, Monark. Não é numa Globo, não é numa Band. Você acha que os caras curtem isso? Os caras não curtem. Você acha que os caras curtem essa aproximação? Por que é bom pros caras? O bom é conversar com os representantes. Então, sei lá, o Monark montou o sindicato dos youtubers. Ele não quer conversar com o Alessandro, ele não quer conversar com o Kaique, que é youtuber. Ele quer conversar com o Monark, que representa o Alessandro, representa o Kaique, representa... Sim, porque ele consegue controlar esse cara, porque ele consegue ajudar esse cara. E esse cara controla os outros. Exato, então é mais fácil de você... Quando você tem esse movimento que ele tá mais forte em cima do bolsonarismo, mas eu falo sempre que esse movimento tá do lado esquerdo e do lado direito. Esse movimento tá dos dois lados. De insatisfação, né? De insatisfação. Sim. Tá ligado? E esse movimento tá do lado esquerdo também. Porque amanhã ou depois, Monark, vamos supor que o Lula ganhe. O jogo vai se inverter. Tá ligado? O jogo vai se inverter. Sim. Os canais que hoje estão falando das obras do Bolsonaro e tal, eles vão cobrar o Lula. Sim. Os canais que hoje batem no Bolsonaro todo dia, que nem o pessoal fala assim, você ganha dinheiro em cima do Bolsonaro, negão. Eu falei, eu? Vai olhar meus vídeos. Vai ver quantas vezes eu falo do Bolsonaro e vai ver quanto que um meteoro... Eu sempre esqueço o nome. Meteoro de Pegasus Brasil? lá. Meteoro Brasil. Meteoro de Pegasus. Meteoro alguma coisa. Sim. Vai ver o quanto eles falam do Bolsonaro. Vai ver o quanto que um Diário do Centro do Mundo fala do Bolsonaro. O quanto que um Galãs Feios fala do Bolsonaro. Só que amanhã depois o jogo vai se inverter. Mas pros políticos isso não é legal. Que se inverte. Porque ele não é. Porque ele vai ter que ter uma comunicação com várias pessoas. E o certo é o quê? Eu tenho uma comunicação. Pra eu chegar nos repórteres da Globo, eu tenho que ter uma comunicação com os chefes da Globo. Sim. Antes era mais fácil. A comunicação era centralizada, agora tá Isso. descentralizada. Então eu acho que esse movimento é que precisa ser quebrado. Você E acha para que esse movimento precisa ser quebrado, você precisa, sei lá, pegar um Bolsonaro e fazer ele governar um Brasil com apoio zero dentro do Congresso. O que vai ser dele? Vai ser uma Dilma Rousseff. Sim. Então amanhã ou depois, hoje o cara tá do lado do Bolsonaro porque ele tá vendo, ele tá falando, pô, o cara tá tentando, isso e aquilo e tal, não sei o quê. Amanhã ele vai ver um Bolsonaro que ele vai falar assim, pô, tá tentando, mas peraí, vamos aguentar. Aí daqui a pouco vamos aguentar, e daqui a pouco não vai dar pra aguentar mais nada, pô. Se a economia estiver fudida, se a economia estiver fudida, fudeu. Que se segure. Então o movimento que eu vejo hoje do lado direito é, vamos eleger o Bolsonaro. Meu Eles não estão pensando no jogo grande, e né? depois? Mas isso é um pouco culpa do Bolsonaro também, né? Porque o Bolsonaro, ele não... mas ele tá fazendo o papel dele de ser presidente. Não, tudo bem, mas Aliás, ser candidato a presidente. Sim, mas o Bolsonaro e o bolsonarismo, não esse que você tá falando de... Desse sentimento geral. O bolsonarismo mesmo. Os caras que amam o Bolsonaro, independente do que ele faça. O Bolsonaro, ele incentiva muito essa idolatria por ele mesmo, tá ligado? E ele fica muito não sinto dele. focado nele, assim. Eu sinto dos influenciadores. Pô, ele ficava falando que ele era Messias, porra. Não é ele que tira essa, mano. Quem tira isso são os influenciadores. Ele já falou, meu nome é Messias, ele fala não sei o quê. Mas isso ele não prega como se ele fosse um salvador da pátria. Um salvador da pátria. Isso ele não prega. Tá ligado? Então, tipo assim, eu vejo muito isso daí. Mas você acha que os influenciadores eu vejo não muito têm parte uma coordenação dos influenciadores, com o cara lá? Tá ligado? Porque qual o problema hoje, o Monark? O problema é o seguinte. Você tem os influenciadores que já são consagrados e você tem uma galera que quer entrar nesse meio. Sim. Tá ligado? Essa galera que quer entrar nesse meio, às vezes, acaba exagerando. Sim. A galera que eu falo assim, mano, vou te dar um exemplo, velho. Os caras estavam compartilhando um vídeo das crianças cheirando. Quem olha o vídeo e não sabe da história, pensa o quê? Porra, tem umas crianças cheirando cocaína nas escolas. Aí o cara mete embaixo assim, olha lá as crianças cheirando cocaína dentro das salas de aula, esse é o Brasil que o PT quer pra você. Tipo um banner embaixo do vídeo. Sim. Logo depois, bota a Anitta falando assim, pô, Lula, libera as drogas aí pra... Viu essa live que ela fez com o Felipe Ret? Pô, Lula, libera essas drogas aí pra nós e não sei o que lá. E depois mostra um pedaço do Lula dizendo assim,
Ele num discurso falando assim, pô, eu tô aqui e tal, e agora vai ter agora eu tô mais feliz porque vai ter a Anitta me ajudando e não sei o quê. E o banner embaixo. Só que o problema é o seguinte, Monark. Aquele vídeo é de umas crianças que tava fazendo aqueles bagulho de desafio de internet cheirando giz. Entendi. Mas aí o cara quer levantar a página dele, quer levantar outro bagulho. Sim, aí mente, né? Ele acaba, tipo assim, tá ligado? Ele uma briga de ele faz um narrativa. sanduíche de verdade com mentira. Sim, porque a sim. Anitta falou o que falou, o Lula falou o que falou, mas na verdade aquelas crianças estavam cheirando giz. Sim. O que é uma puta imbecilidade. Ah, sim. Mas é melhor que cocaína, eu Mas acho. mas mó galera compartilhou esse bagulho. Sim, sim. E eu fiz um post falando assim, gente, não precisa, pô, explicando como que era. Eu falei, na verdade, isso daqui é um pedaço de um vídeo em que as crianças estão fazendo um desafio de internet cheirando giz. Sim. Aí você quer compartilhar uma fake news do PT, sério mesmo? Sim. Porra, não tem tanta coisa que o Lula tá falando nos discursos dele. Fora que esses caras não cobram o cara, né? Não cobram Entendeu? o Então, tipo assim, Bolsonaro. aí você vai falar assim, porra, isso daí é coisa do bolsonarismo. Porra, mano. Então eu tenho alguma coisa errada comigo. Mas por que você tem que estar no bolsonarismo, tá ligado? Eu não sei se você devia fazer essa associação do bolsonarismo com Então, mas a indignação da sociedade. Mas é que ela é com o sistema. representada em cima do pessoal que segue o Bolsonaro. Mas tem muita gente. Por exemplo, eu tô indignado com o sistema pra caralho. Eu Exato, vivo mas falando você disso. não vai pro 7 de setembro pra rua. Não. Entendeu? Mas então, por isso que não vai, por isso que eu não acho certo você. Mas eu acho que os caras querem o que eu acabar sinto com como tudo. bolsonarismo. Não, tá não, ligado? não, eu entendo o que você quer dizer, tá ligado? Sim. Mas eu acho que a intenção dos caras é acabar com isso. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.